E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na videoaula de hoje, uma aula de continuação dentro do grupo dos artrópodes. Hoje, insetos. Então, uma boa aula. Bom, galerinha, então preparei aqui para vocês, dar aquela afastadinha, vou dar uma afastada, né? Dentro da nossa aula, o objetivo é trabalhar as classes principais dentro do grupo dos artrópodes. Existe sempre uma problemática muito grande quando a gente tenta organizar ou classificar, né, os indivíduos dentro desse grande filo. E aí eu fiz a separação chamando o grupo dos insetos como uma classe dentro de um subfilo, chamada de Hexápoda, pelo fato deles apresentarem, né, um total de 6 patas. 3 pares, 3 de um lado, 3 do outro, tá? De longe aqui é o grupo onde nós temos a grande fama dos artrópodes de serem bem diversificados no ambiente. Existem aproximadamente cerca de 1 milhão de espécies descritas, identificadas. Muitos pesquisadores jogam uma estimativa de que muito mais espécies, muito mais que o dobro disso ainda está por descobrir. Eles possuem adaptações extremamente interessantes e facilidade de ocupação de diferentes tipos de ambientes. Eu destaquei aqui para vocês, né, alguns dos representantes. Então a gente tem baratas, traça, besouro, formiga, abelha, mosca, borboleta, vespa, mariposa, cupim. A gente tem uma série de indivíduos conhecidos do nosso dia a dia que fazem parte, né, desse grupinho aqui. E como a gente falou na aula anterior, nós temos aqui uma série de características estruturais, né, em termos de estrutura corporal, que ajuda a gente a identificar um determinado indivíduo como pertencente ao grupo dos insetos, beleza? Então vamos lá, primeira informação que a gente tem que ter é quanto à formação dos tagmas, né? Aquela fusão de segmentos formando a regionalização do corpo. Todos os insetos apresentam o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Então aqui, ó, cabeça, o tórax e o abdômen, beleza? Na cabeça eu vou ter as concentrações de estruturas ou apêndices ligadas, né, à parte sensitiva, como se fosse ali o painel nervoso do indivíduo. Na região do tórax é onde nós temos os pontos de fixação para os apêndices locomotores, que a gente chama de apêndices torácicos, asas e patas. E no abdômen nós temos uma relação onde estão os principais órgãos viscerais desse indivíduo, beleza? Então eu fiz aqui a representação de um inseto geral, sem uma denominação específica, para a gente observar as principais estruturas ligadas a esse indivíduo. Então na região da cabeça, né, nós temos a presença de olhos compostos, olhos que apresentam estruturas microscópicas formadoras de imagem, chamada de omatídeos. Elas contribuem para a formação da imagem e isso facilita o processo de identificação daquilo que ele está tentando observar. Além dos olhos compostos, eu não fiz a representação aqui, mas você pode anotar no seu esquema, eles apresentam ocelos. Os ocelos são estruturas que a gente já viu desde lá de Plateumintos, tem a percepção de claro e escuro. Fica mais ou menos localizado próximo aos olhos compostos, tá? Além disso, eu tenho um par de antenas, tá? Então apenas um par de antenas, e nós temos um aparelho bucal, né, uma série de apêndices ao redor da boca, que vão estar relacionados ao processo de alimentação. Então eu coloquei aqui uma representação, né, de 3 tipos relacionados aos aparelhos bucais desses indivíduos. Então, primeiro aqui eu fiz a representação de um aparelho do tipo lambedor. Exemplo, uma borboleta, tá? Aqui no meio, um aparelho mastigador. Então, um exemplo, gafanhoto, tá? E aqui um aparelho sugador, um exemplo, o pernilongo, tá? Um mosquito, por exemplo.
Então todos eles têm uma adaptação para o tipo de captura do alimento, fechou? Em relação aos apêndices torácicos, vamos à informação mais importante que aparece sempre, você tem que saber. Eles apresentam 3 pares de patas. Então 3 pares, 3 patas para o lado de cá, 3 patas para o lado de lá. Informação importante naqueles exercícios que você faz comparativo, né, corporal, e aí isso daqui é para identificar mais facilmente, tá? E a presença de asa. É o único grupo dentro dos artrópodes que apresenta asa e é o único grupo, né, de todos os invertebrados que tem a formação da asa, capacidade de voo. E aí nós temos indivíduos que podem não ter asas, não desenvolvem asas, aí eles são chamados de áceros, mas eu coloquei o mais comum de aparecer, que é a formação da asa. No caso, ele pode ser díptero, se ele apresentar apenas 2 asas, ou ele pode ser tetráptero, se ele apresentar 4 asas. Então, tipo, um par, díptero, 2 pares, tetráptero, beleza? E aí a parte do abdômen, né, onde estão os órgãos corporais, tal. Aqui a gente vai ver algumas estruturas relacionadas à respiração. Então, isso aqui é o que eu tenho para vocês em relação à estrutura corporal. Com relação à parte de fisiologia, eu coloquei ao redor da estrutura corporal, né, os principais sistemas associados a esse indivíduo. Quanto ao sistema digestório, é um sistema digestório completo, unidirecional, tem boca e tem ânus, né? E nós já comentamos a respeito dos aparelhos bucais. Existe uma grande quantidade de variações de hábitos alimentares dentro desse grupo. Herbívoros, nectívoros, hematófagos, até carnívoros, beleza? Tá? Então, várias adaptações. Em relação ao sistema respiratório, o sistema ele é chamado de traqueal. Então, a respiração dos insetos é traqueal, formado por traqueias. Como é que funciona essa traqueia? Você vai ter uma série de aberturas na região abdominal, fica aqui nessa região, aqui a porção inferior, né, região ventral, umas aberturas chamadas de espiráculos por onde o ar vai entrar, certo? E aí o ar ele vai entrar e ele vai seguir por uma rede de canais, né, que a gente chama de traqueias, né, que são as traqueias, e essas traqueias vão direto em contato principalmente com a musculatura do indivíduo. Então a oxigenação ela é feita diretamente para o músculo, tá? Então isso é extremamente importante porque a oxigenação aqui ela não depende, né, do sistema circulatório para chegar, né, principalmente nos músculos, tá? Então respiração traqueal. Lá em cima o sistema circulatório ele é do tipo aberto, é um padrão de todos os artrópodes, vai circular um líquido chamado de hemolinfa, que pode ou não, dependendo da espécie, apresentar um pigmento respiratório. E se tiver o pigmento, ele é chamado de hemocianina, que tem a presença ali de cobre como um elemento, um sal mineral ali dentro, tá? Beleza? O sistema excretor é interessante saber, porque ele é típico dos insetos. Todos eles fazem a excreção por túbulos de Malpighi. E a excreção aqui, o excreta nitrogenada é o ácido úrico. Então eu coloquei para vocês aqui, ó, você vai ter a porção final do intestino chegando no ânus, né? E aí nós temos expansões laterais que estão em comunicação com o intestino, que são os túbulos de Malpighi. E aí por esses tubos vão ser coletados água, sais e excretas nitrogenadas, o ácido úrico. Eles vão cair na luz do intestino e serão eliminados pelo ânus. Tá? Então são os túbulos de Malpighi. E o último sisteminha aqui, um sistema nervoso, ele é do tipo ganglionar ventral. Então ele se concentra na região da cabeça, né, em um gânglio cerebral, e aí ele vai se espalhando pelo corpo pela região ventral. Beleza? Pessoal, vou dar uma mudada no quadro e aí a gente vem com a última parte dessa aula, que é a parte de reprodução. Tranquilos? Bom, galerinha, para poder finalizar nossa aula, né, faltou a gente falar um pouquinho sobre a parte de reprodução dentro dos insetos. E aí aqui eu já adianto para vocês que a característica que mais vai pegar, aquela que mais vai ser cobrada, né, vai mais aparecer nos exercícios de vestibulares, no Enem, é a respeito do tipo de desenvolvimento, tá? Vamos começar primeiro por esse ladinho para a gente poder chegar na parte de desenvolvimento. Por quê? Porque todos os insetos, eles são dioicos. Tem um macho,
tem a fêmea, né, em corpos separados, e a fecundação ela é interna. O encontro dos gametas vai ocorrer no interior do corpo da fêmea. E é bastante interessante porque as estratégias na qual eu vou ter a introdução dos espermatozoides na fêmea vão variar, dependendo do indivíduo que você estiver analisando, tá? Mas de uma forma geral, o macho ele vai introduzir os espermatozoides em um compartimento, em um local chamado de espermateca, certo? E ali ele vai aguardar. A fêmea vai liberar o óvulo, né? Em um local chamado de oviduto, igual eu coloquei aqui. E aí, o momento em que ele ser liberado, ele vai passar pela espermateca e vai ter o encontro dos gametas, por isso a fecundação ela é interna. E muitos insetos apresentam uma abertura, um local para a liberação dos ovos, chamado de ovopositor. A partir do momento que esse ovo estiver no meio, né, na parte física do ambiente, aí sim a gente entra com os tipos de desenvolvimento. Quanto aos tipos de desenvolvimento, a gente fala o seguinte: ou o inseto ele vai apresentar o desenvolvimento direto, sem a formação de um estágio larval, ou ele vai formar um tipo de desenvolvimento indireto, e aí eu tenho a formação de larva. Só que essa larva, na verdade, ela vai estar associada a um processo de metamorfose. Então a gente pode ter um indivíduo que não necessariamente é uma larva, mas ele é um jovem meio que imaturo, que ainda não parece o indivíduo adulto, ou ele literalmente vai estar num estágio larval totalmente diferente do indivíduo adulto. O primeiro tipo de desenvolvimento é chamado de ametábulo. Ele é caracterizado por não apresentar transformações corporais quando o indivíduo sai do ovo para formar o adulto. A gente fala que ele é sem metamorfose, não tem essa transformação. Em outras palavras, é o desenvolvimento direto. Então, o indivíduo vai sair do ovo, o jovenzinho, pode aparecer a denominação ninfa, mas não é tão recomendado usar aqui nesse tipo de desenvolvimento. E o jovem, ele praticamente já é, né, igualzinho ao indivíduo adulto. E o exemplo que vai aparecer na tua prova são, né, as traças dos livros. São indivíduos que, desde quando eles saem do ovo, eles já apresentam a estrutura corporal semelhante ao que vai ser na forma adulta, tá? O segundo tipo de desenvolvimento, ele é chamado de hemimetábulo, e aí ele já envolve, né, um processo de metamorfose. Inclusive o terceiro tipo, que é o holometábulo, também está relacionado a essa metamorfose. No hemimetábulo nós vamos ter uma metamorfose incompleta. O indivíduo que sai do ovo, ele é chamado de ninfa. Essa ninfa é um indivíduo, um jovenzinho ainda incompleto, ainda faltando passar por um processo de maturação, ainda com o processo de formação de asas, por exemplo. Então ele ainda não é totalmente igualzinho ao adulto, né? E aí somente após essa meia metamorfose é que ele vai se transformar num indivíduo adulto, que a gente pode também chamar de imago. E aí quais são os principais representantes, né, de insetos que apresentam esse tipo de desenvolvimento? Nós temos os gafanhotos, as cigarras, baratas, percevejos, libélulas, louva-a-Deus e vários outros, tá? Eu começo a ter aqui quantidade maior, uma variedade maior de insetos, né, mais conhecidos, né, mais próximos do nosso dia a dia, explorando esse tipo de desenvolvimento, tá? Agora, o holometábulo, eu já tenho um indivíduo que vai passar por uma metamorfose completa. Um indivíduo que vai sair do ovo, ele é chamado de larva ou popularmente de lagarta. Ele apresenta uma estrutura corporal, um hábito alimentar totalmente diferente do indivíduo adulto. Esse indivíduo, normalmente, ele se alimenta de folhas, de folhagens, certo? Vai chegar um dado momento em que ele vai acumular uma certa quantidade de nutrientes e aí ele vai, né, criar uma espécie, vai se estruturar, se modificar numa espécie de casulo, chamado de pupa, que pode aparecer com o nome de crisálida. A crisálida, né, a pupa, ele vai passando ali pela metamorfose e aí de repente, após, né, essa passagem, ele vai sair na forma adulta e vai receber o nome de imago. Beleza? Esse indivíduo aqui, ele tem hábitos diferentes do estágio larval.
por exemplo, se você estiver falando de uma borboleta, que é muito fácil de ser relembrado isso em prova, ele se alimenta de néctar, tá? Da flor, né? E já a lagarta das folhagens. Quais são os principais representantes? Borboletas, mosca, mariposas, abelhas, formigas, besouros, pernilongos, cupins. Aqui nós temos a grande diversidade de insetos, toda relacionada a esses dois processos de desenvolvimento, principalmente o holometábulo, tá? Então, bastante importante, fique esperto, tá? Já já eu volto. Bom, galerinha, então finalizamos a nossa aula, tá? Tanto a parte de características dos insetos quanto a parte de reprodução. Então eu peço que, se você gostou dessa aula, que você dê um like, que você possa compartilhar com seus colegas. Quanto mais longe você mandar, né, mais chance tem de um aluno aí pelo nosso Brasil ter acesso a esse material, certo? Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever e acompanhar, né, novas postagens. Se você quiser me seguir nas redes sociais, tem aqui meu Face, meu Instagram, onde eu também posto alguns materiais ligados à biologia, beleza? Então, de coração, muito obrigado pela sua presença, bons estudos e fui!